O anúncio de reajuste da Petrobras trouxe preocupação para muita gente. O gás de cozinha vai subir 20 centavos por quilo. Já a gasolina, 6% nas refinarias. E com isso, o reajuste total esse ano já é de 46%. O aumento anunciado na segunda-feira no preço dos combustíveis foi o primeiro de Joaquim Silvio Luna como presidente da Petrobras. Mas nem de longe foi o primeiro do ano. Nas refinarias, o preço da gasolina acumula alta de 46%. No diesel, a alta acumulada é de 39%. Já o preço do gás de cozinha nas distribuidoras subiu 38% desde janeiro. Tá, mas acabou, né? Não. Os economistas que atuam no mercado de petróleo afirmam que o preço dos combustíveis segue defasado no Brasil. Agora, reúne os aumentos da Petrobras, os reajustes nas tarifas de energia elétrica e nos alimentos, e você terá uma alta de preços acumulada que já supera o chamado teto da meta de inflação, que é definida pelo próprio governo. Dados do IBGE apontam para uma inflação que é a maior dos últimos 25 anos e os alimentos são os principais responsáveis pelo aumento dos preços. A carne bovina está no topo da lista. A meta de inflação para 2021 é de 3,75% e ela baterá o teto se terminar o ano acima de 5,25%, que é justamente o que deve ocorrer segundo as projeções mais recentes. Acontece que esse dado da inflação pega uma média de mais de 300 itens. Se você for analisar apenas esses que a gente já citou, vai perceber que a inflação bate muito mais forte nas famílias de menor renda. Em maio do ano passado, a cesta básica com apenas 12 itens custava, em média, R$ 90. Esse ano, o consumidor não consegue levar os mesmos produtos para casa por menos de R$ 114. O óleo de cozinha, por exemplo, que custava, em média, R$ 4,99, hoje está saindo por mais de R$ 8. Reportagem publicada pelo Globo na segunda-feira, com base em um estudo da consultoria Tendências, revela que os reajustes de itens essenciais acima da inflação este ano vão corroer em 17,7% o poder de compra das classes D e E. Esse grupo representa 54,7% das famílias brasileiras, cuja renda é de até R$ 2.700. Mas por qual razão os itens considerados essenciais sobem tanto na comparação com o próprio índice de inflação? O que é possível esperar sobre o comportamento dos preços no segundo semestre? E quais são os instrumentos disponíveis para conduzir a inflação de volta para a meta do governo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e antes de a gente anunciar o nosso convidado, vamos fazer uma propaganda da vacina. Entre sexta-feira da semana passada e segunda-feira, a gente tomou a primeira dose da vacina contra a Covid, eu na sexta-feira e a Carol na segunda. E a gente vem aqui, na verdade, só para reforçar, fazer um apelo bem simples. Se vacine no dia programado e, especialmente, não perca de vista o calendário da segunda dose, né, Carol? É isso, Maltic. Vacinada, muito feliz, muito aliviada e muito grata à ciência. É importante as pessoas não perderem de vista a necessidade de se vacinar e de voltar para a segunda dose, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto, no Ao Ponto de hoje, neste episódio a gente conversa com o professor de Economia da PUC do Rio, Luiz Roberto Cunha. Fique com a gente. Professor Luiz Roberto Cunha, a inflação oficial em 12 meses, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, até maio, é de 8,06%. Para a gente começar essa conversa, olhando apenas do ponto de vista da política econômica, o quanto que isso está fora das metas do governo e como esse índice deve se comportar até o final de 2021? Olha, o índice está bem acima do teto da meta. A meta de inflação é uma medida que foi criada em 1999, quando você, logo depois do Plano Real, naqueles primeiros anos, você criou um sistema no Brasil que acompanhou um sistema que você tinha em muitos países do mundo, em que a política monetária do Banco Central, ou seja, o uso do instrumento da taxa básica de juros, a tal da Selic, não é, que quando sobe, não é, dá um impacto, digamos, negativo na economia, e quando desce, ajuda a economia a funcionar mais, e obviamente isso afeta
os preços, afeta as expectativas dos empresários, dos consumidores, a movimentação da Selic. É um sistema muito, muito eficiente, porque você dá uma indicação, né, no médio e longo prazo qual vai ser a atuação da política monetária do Banco Central em relação à taxa de juros, que é um elemento básico para a atividade econômica, e, obviamente, isso podendo impactar a inflação. Então, na verdade, você, desde 99, trabalha com um sistema onde você diz, com 2 anos ou 3 antes, não é, qual vai ser a meta de inflação para 3 anos antes. Você está sempre trabalhando trabalhando para frente. Tá? Eu acho até que, na verdade, nós já estamos com a meta de 2024, que foi estabelecida agora, no mês de junho, pelo Conselho Monetário. A meta para 2024 é de 3%. Atualmente, não é, em 2021, nós estamos com uma meta de 3,75%. Tá? E existe um intervalo que a gente chama o piso e o teto, que é um intervalo de 1,5 pontos percentuais. Ou seja, a inflação para o ano 2021, para ficar dentro da meta, ela chegaria no máximo a 5,25%, o centro da meta é 3,75%. Ela está muito acima e não vai chegar no centro da meta. Não vai chegar nem no teto da meta, nem em 5,25%. No final do ano, ela deve ficar entre 6 e 7, dependendo aí de uma porção de coisas que a gente pode conversar. Mas o que isso é importante? É que o Banco Central, como ele tem que buscar, não no próprio ano 2021, mas no intervalo aí dos próximos 12 a 24 meses, 12 a 30 meses, nós chegar próximo do centro da meta, e a meta do ano que vem é um pouco mais baixa, é 3,50, não é, com o máximo de 5, significa e sinaliza para a sociedade, para os empresários, não é, principalmente para as pessoas que estão olhando mais para isso, precisam entender melhor isso, o setor financeiro, os empresários, o comércio, a indústria e até, digamos, as pessoas comuns como nós, não é? De que o Banco Central vai subir ainda mais a tal da taxa Selic, ou seja, vai subir ainda mais a taxa de juros, porque ele tem um mandato para fazer com que a inflação converja, não para o centro, mas pelo menos fique dentro dessa banda, dessa margem de flutuação. Professor, o que explica essa alta da inflação? O que é fator externo e o que é problema nosso aqui do Brasil? Olha, Carolina, na verdade a explicação tem que voltar ao ano passado, tá? Por quê? Porque o que nós estamos medindo aí, esse 8 e poucos %, né, que o Roberto falou logo no começo da nossa entrevista, é a variação em 12 meses. Né? Você mede a inflação no ano, desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano. São sempre 12 meses, você tem a variação mensal e você tem a variação acumulada em 12 meses. A cada mês você coloca mais um mês e tira um outro mês. O que ocorreu foi que o ano passado, em função da necessidade que você teve no início da pandemia, para evitar que a pandemia criasse mais mortes, que afetasse mais aquela primeira onda, não é? Você fez em uma série de cidades um necessário restrição, o lockdown, uma necessária restrição de uma série de atividades econômicas, exatamente para evitar, não é, que a propagação fosse muito. Isso foi feito no mundo inteiro. Países que fizeram até disso de forma mais organizada tiveram até condições, não é, de enfrentar mais rapidamente, junto com a vacina, não é, a pandemia. O que ocorre, então? É que o primeiro semestre do ano passado, a variação desse índice nacional de preço ampliado, o IPCA, foi muito abaixo do padrão normal de variação de preços num período aí de 10 anos. Tá? Em maio, com a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil teve o segundo mês seguido de deflação. Em média, os preços caíram 0,38%. A maior redução para o mês desde o início da pesquisa, em 1980. Só para dar uma ideia, não é? Quando você teve no mês de maio do ano passado uma deflação, no mês de maio, de 0,38%, a menor taxa que tinha ocorrido em termos do mês de maio, num período de 10 anos, tinha sido alguma coisa parecida com uma inflação positiva, isso foi negativo, foi menos 0,38%, de 0,2%, 0,3%. Então, você teve variações muito abaixo do padrão no primeiro semestre do ano passado, não é? Então, agora, a partir já do início desse ano, os números sempre foram mensais, foram um pouquinho maiores que no ano passado. Você teve 2 meses de deflação no ano passado, você teve menos 0,31% em abril, menos 0,38% em maio. Os serviços tinham variação negativa, estavam parados, uma série de atividades muito afetada. Mas no segundo semestre, você não apenas voltou a ter mais atividade, recuperou mais, as variações passaram a estar dentro do padrão normal e até no final do ano um pouco acima, porque você teve também um fator externo muito importante, que foi
a recuperação rápida da economia chinesa, o início da recuperação da economia americana, e o Brasil é um grande exportador de produtos de alimentação, produtos agrícolas, né, de alimentação. E os chineses começaram, não é, a comprar mais soja, milho, o trigo nós exportamos menos, mas o trigo subiu também muito. Não é? Internamente você teve também alta de alguns itens de alimentação, e as taxas mensais de inflação no segundo semestre do ano passado, depois inclusive em dezembro, uma alta daquela bandeira vermelha, não é, que você tem hoje em relação à energia elétrica, que é uma coisa que agora todo mundo está entendendo, porque quando começa a ter problema, você sobe o preço da energia acima daquele aumento mensal. As taxas mensais ficaram muito acima do padrão do normal do segundo semestre. Então, nesse primeiro semestre desse ano, nós estamos recuperando essa inflação, mesmo que as taxas não sejam muito altas, mensais, elas são mais altas que no primeiro semestre do ano passado, e no segundo, a tendência é que você vai sair desse patamar em 12 meses, em torno de 8,5, talvez até chegue a 9 em julho, agosto, e vai começar a desacelerar, porque em princípio as taxas mensais esse ano serão altas, mas menores que no ano passado, pelo menos em alguns meses. Então a tendência é que você feche o ano com alguma coisa em torno de 6,5, 7, que é acima do topo, não é do topo da meta. Mas o Banco Central disse o seguinte: não, eu não vou obrigar a inflação, não vou fazer uma quebra da atividade econômica, uma atuação muito alta nos juros, eu vou trabalhar com um período mais longo olhando para o ano que vem. Agora, professor, como é que o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses fica na casa de 8% e os reajustes que a gente noticia, inclusive, sempre estão acima de 2 dígitos? A gente pode falar de alimentos, mas também de combustíveis ou mesmo da energia elétrica. Porque a inflação é uma média, não é? Uma média de variação de preço. São 300 e tantos itens, não é? No índice de preço como o IPCA, 300 e tantos itens, que todo mês são medidos, mensurados, alguns até diariamente. Preço de alimento tem variação diária, preço de tarifa de ônibus ou de energia tem uma variação por mês, às vezes não tem nenhuma variação naquele mês. Então, você calcula isso diariamente, vai calculando, vai medindo. O IBGE tem um trabalho muito bem feito, a Fundação Getúlio Vargas também tem um índice de preço desse tipo, chamando de preço ao consumidor. Você vai olhando, então tem preço que sobe muito acima da média e preço sobe abaixo da média. A média é o resultado disso. Agora, cada um desses itens tem um peso de acordo com uma média de gastos, é média sobre média do consumidor. Existe uma coisa chamada pesquisa de orçamentos familiares, que é feita de 10 em 10 anos, o IBGE fez uma que entrou em vigor ao ano retrasado, se não me engano, 2019, em que você mede o gasto médio de uma família de 1 a 40 salários mínimos. Claro, as famílias de renda mais baixa, como pesam mais, tem muito mais gente com renda mais baixa, infelizmente, não é, do que com renda mais alta, elas têm um peso maior. Então, os itens que estão na mesa das famílias de renda mais baixa, não é, têm um peso maior. Não é? Os itens de alimentação básica, feijão, arroz, batata, esses itens, macarrão, não é? A carne de primeira, de segunda, de terceira tem um peso maior que a carne de primeira. Então, isso é uma média. Então, quando ocorre a variação num item, não é? Quando os itens sobem acima da média, puxam para cima, os abaixo da média puxam para baixo. O ponto básico é de que não existe uma inflação da Carolina, do Roberto ou do Luiz Roberto. Existe uma média de inflação. Então, de fato, para as pessoas de renda mais baixa, onde esses itens de alimentação têm um peso maior, a Fundação Getúlio Vargas até calcula o índice de preço de uma renda bem mais baixa, tá? E essa variação está dando muito mais alta nos 12 meses do que os 8% do IPCA. Está dando 10, 12, 13. Então, de fato, agora, você não pode fazer um índice para cada pessoa, mas as pessoas sentem no bolso, não é, esta inflação mais alta, principalmente quando elas consomem muito mais, em termos da sua renda, não é, esses itens, como alimentação, estão subindo muito acima da média. Antigamente eu comprava 1 quilo de arroz a R$ 2,70. Hoje eu compro a R$ 4,50 1 quilo de arroz bom, tipo 1, né? E a carne, a mais barata, que é de segunda, eu compro a R$ 32,00 a R$ 33,00. Antes eu comprava de 24, de 20. E o gás eu comprava de 63, hoje eu compro da 90.
Professor, falando especificamente desse preço aí dos alimentos, a gente tem alguns exemplos de altas absurdas, né? Óleo de soja, 86%, arroz quase 52%, feijão, 31%. O que está acontecendo especificamente com o preço dos alimentos e qual é a perspectiva para os próximos meses? Os preços que tem demanda externa, como você colocou, então óleo de soja, o Brasil exporta muita soja, não é? Então, quando o preço sobe lá fora, não é? Você acaba repetindo aqui dentro. O produtor vende lá fora e aqui dentro. Se ele não tiver um aumento também nos preços internos, ele prefere exportar. E você tem que vender também aqui dentro. O mercado aqui é muito importante também. Então, esses preços que são comercializáveis no mundo inteiro, eles acompanham a variação do preço lá fora. E você tem um outro ponto, não é, que é importante, não é que mesmo produtos são produzidos internamente, você tem hoje, a agricultura brasileira é o setor que mais cresce no Brasil, é um setor extremamente eficiente, produtivo. O Brasil realmente tem sido salvo pela agricultura. Mas, efetivamente, quando você tem algumas tipos de produtos que geram mais renda, que tem preços melhores, você acaba reduzindo a produção de outros setores. Claro que tudo depende da região, do solo, etc. Mas você tem um pouco de impacto também, porque o produtor produz menos milho se a soja sobe mais, se ele puder produzir os dois. E você teve também problemas. Arroz, por exemplo, não é? No ano passado, subiu muito, porque também teve problema em outros países. Então, o Brasil importa uma parte do arroz, então você também é afetado. Então, é isso. Não é fácil o consumidor entender, não é? Mas o que ele sabe é o seguinte, de que os preços de alimentos estão subindo muito acima da média da inflação. Exatamente porque, como eu disse, não é? No ano passado, toda a atividade de serviços, não é, que também pesa no índice, não é, ficou parada. Então, não houve aumento de preço, houve até redução de preço. Então, a inflação do ano passado e a inflação desse ano, elas têm também um componente dessa característica que eu falei no início, não é, de que o ano passado você teve um comportamento de variação de preço muito diferente do que era normal, nos serviços, em alguns preços até administrados também, que não subiram. Então, tem uma componente também de desorganização dos preços relativos, não é? Que, na verdade, a inflação até poderia ser mais alta, porque a pressão nos alimentos tem sido forte, mas os serviços estão ajudando um pouco a segurar. Em princípio, essa média deveria ser até mais alta se você não tivesse tido as condições que você teve, que só agora você está começando a recuperar o comércio e os serviços. E aí tem algumas tarifas estratégicas, né, professor? Uma delas é a de energia elétrica. Ela já subiu mais de 11%, mas a crise hídrica, que acaba impactando as tarifas de energia, não foi embora, muito pelo contrário. Esse período de pouca chuva nos reservatórios das hidrelétricas só começou em abril, mas enfim, atrasou e não tem muita chuva. A gente consegue projetar como essa tarifa deve se comportar nos próximos meses e como isso pode impactar o preço desses produtos que o senhor já mencionou? Roberto, olha, essa crise hídrica é mais um problema, não é? Eu diria assim, essa é um problema mesmo, tá? A alta dos preços de produtos de exportação, soja, milho, trigo, principalmente a alta do petróleo, também bate muito no bolso do consumidor. A Petrobras voltou hoje a subir os preços, né, porque os preços lá fora estão subindo. Agora, essa alta de produtos de alimentos, elas são até, para uma parte da renda das pessoas que trabalham na agricultura, uma parte do país, ela até ajuda a crescer mais. A da energia é uma tragédia, porque, na verdade, não é você pode afetar, inclusive, a própria produção na indústria e na agricultura, e ela só pode ser compensada por aumento de preço por uma razão muito clara, quer dizer, não é? Você teve uma crise de energia em 2001, não é? Lá atrás, no governo de Fernando Henrique. Naquela época, não existiam termoelétricas, você teve, inclusive, um apagão mesmo. Você teve períodos em que você tinha, não é, que apagar a luz, dar luz e tal. Além da economia de energia, uma outra preocupação é com o nível dos reservatórios. De acordo com a Câmara de Gestão da Crise de Energia, o nível está um pouco acima do esperado pelo governo. Construíram-se termoelétricas. O Brasil é o país que tem um sistema hidroelétrico, energia que vem da água, né, dos rios, muito forte, muito grande. Mas quando seca, você usa a termoelétrica. E essas termoelétricas custam mais caro, porque elas usam combustível, usam óleo combustível para rodar. Então você tem que compensar na tarifa, não é? E o que está acontecendo? Você tem um sistema em que você tem um aumento normal
anual de custos das empresas. Então, toda a Light aqui no Rio, a outra em São Paulo, cada empresa regional tem um aniversário por ano e tem um aumento lá de custos, mas você tem as taxas das bandeiras. A bandeira verde, você não tem nenhuma sobretaxa, a amarela você tem uma primeira sobretaxa, a vermelha 1 você tem uma segunda sobretaxa, e agora nós estamos com a bandeira vermelha 2 com uma sobretaxa adicional à própria bandeira 2 para tentar reduzir o gasto, não é, via preço, via tarifa. Então, o que vai ocorrer nesse caso é que nós não teremos outro aumento ao longo do ano. Nós podemos até ter, se melhorar a chuva antes do final do ano, uma redução dessa bandeira 2 extra para uma bandeira 1 ou até para uma bandeira amarela. E aí você teria uma redução. Mas você vai ficar com este aumento, com essa nova tarifa, até está se falando de ter mais um outro aumento, ainda uma bandeira 2 extra, não é, em agosto, porque é uma forma de racionar. A forma das pessoas consumirem menos, infelizmente, nesse caso é duro também, como é duro também quando o alimento sobe, mas é o bolso, né? Então, em princípio, você não deve ter mais aumento, ou talvez tenha mais um de tarifa de energia elétrica, porque eles estão falando agora em agosto, mas ela ficaria até o final do ano, ou até, se voltar a chover, ela baixa. Mas quando você mesmo, a mesma coisa, e a Carolina tinha me perguntado, eu não completei, para os alimentos. A tendência, Carolina, no segundo semestre, é que a maior parte dos alimentos e tal não deve continuar a subir como subiu muito no ano passado, em que você teve alta ao longo de todo o segundo semestre. Esse ano há uma tendência a ficar mais ou menos estável, talvez com altas em alguns, mas não subir tanto quanto no ano passado. O problema para o bolso consumidor é que, dado a renda, e principalmente das famílias de renda mais baixa, não é? Você já está gastando com alimentos, mesmo que não suba mais, você vai continuar gastando ou vai ter que reduzir o seu gasto, porque a energia elétrica também agora, mesmo não subindo, vai impactar o seu bolso também de uma forma mais intensa. Ou seja, de fato, não é, para as pessoas de renda mais baixa, não é, que tem que consumir energia elétrica, que tem que, obviamente, consumir alimentos, e esses alimentos subiram muito, verdadeiramente esses alimentos básicos, vai ser duro o segundo semestre, mesmo que não haja novas altas. Mas podem ocorrer, a tendência não é haver uma redução, é, no mínimo, estabilizar. Esse seria o melhor cenário, e a inflação, se você fecha o ano, em torno de 6,5%, 7%, que é um número alto. Professor, agora falando de preços dos combustíveis, desde janeiro a gasolina já subiu 46%, o diesel 39%, gás de cozinha 38% mais ou menos, e a Petrobras acaba de anunciar um novo aumento nesses preços, né? Esses preços de combustíveis devem continuar subindo no segundo semestre, e qual o impacto disso na cadeia de preços dos produtos? Olha, começando no impacto, não é? Se há um preço que afeta todos os produtos, toda a atividade econômica, é combustível, como a energia elétrica também. Então, são dois itens que, ao subir, acabam sendo repassados, de uma certa forma, para outros preços, tá? Segunda coisa é o seguinte, não é? O preço do petróleo, a Petrobras é uma empresa nacional, extremamente eficiente, etc., mas ela tem que seguir mais ou menos o preço externo, porque, na verdade, ela compra e vende petróleo, não é? Nós temos, inclusive, importação de petróleo, o tipo de refinaria, o tipo de petróleo produzido. Então, ela tem que acompanhar alguma coisa de uma paridade. E o preço do petróleo, que tinha caído muito ano passado, mais uma vez, não é? Acho que em maio do ano passado, o preço do petróleo chegou a $20. Ele hoje está em 70 e poucos. E como a economia mundial está voltando a crescer forte, China, Estados Unidos, Europa, não é? Há uma tendência de que o preço do petróleo continue subindo. Tem gente falando até em $100, não sei se chega a isso. Mas mesmo que ele não chegue, não é? Segue a mesma coisa, não é, do que a energia elétrica ou do que os alimentos. Você pode estabilizar num preço alto, não ter uma redução, e no caso do preço do petróleo, você tem também o câmbio, tem o dólar, que você tem que acompanhar a paridade, como também na soja, no milho exportado, você tem o dólar. O ano passado o dólar disparou no segundo semestre, esse ano a tendência é ficar mais ou menos estável, eu espero, não é? Mas você também vai continuar tendo, não é? Ou seja, mesmo que não suba, dificilmente o preço da gasolina vai cair muito no segundo semestre. Pode cair um pouco se parar de subir e se o dólar cair um pouco de preço internamente, como andou caindo nessas últimas semanas. Pode ajudar um pouco, mas também não vai ter um refresco muito grande, não. Infelizmente, não. Professor, quais são os instrumentos que o governo tem hoje disponíveis para tentar fazer com que o poder aquisitivo das pessoas de renda mais baixa
não se deteriore tanto nesse cenário que a gente está conversando. A gente pode pensar nas medidas como o aumento dos juros, que a gente sabe que tem algum impacto à política monetária, a gente também sabe que, por outro lado, tem Bolsa Família, que é uma maneira de dar algum tipo de rendimento a mais para as pessoas poderem comprar. Além disso, quais são os instrumentos disponíveis? Olha, não há muito, infelizmente, não há muitos instrumentos disponíveis. A experiência de você tentar, não é, intervir nos preços tem dado errada. Não é? Tem dado errada no governo Dilma, não é? Tentou-se intervir nos preços, baixou-se o preço da energia elétrica em 25% e depois, no ano seguinte ou 2 anos depois, subiu 50%. Essas interferências, em geral, dão errado. Claro que você pode melhorar a importação, ampliar a importação, mas veja, nos alimentos e no petróleo, não é? Os preços estão subindo, então não há muito como você contrabalançar quando você tem algum problema de quebra de safra interno, não é? Você reduz a tarifa de importação, em alguns produtos até a tarifa é zerada, importa mais quando você tem. O problema hoje no mundo é que a inflação é hoje uma preocupação do mundo inteiro. Nos Estados Unidos é uma preocupação, na Europa é uma preocupação, na China é uma preocupação, não é? A economia pós-Covid é uma economia que está muito desorganizada, não é? Está faltando chip para a produção, que hoje não é só de automóvel, aqueles chips, não é, que são importantes hoje em todas as coisas eletrônicas, está faltando no mundo. Por quê? Porque as cadeias de produção estão sendo ainda reorganizadas em função da volta da atividade econômica, entendeu? Então tem um pouco. Agora, a questão do Bolsa Família, não é? Há uma proposta aí de você turbinar o Bolsa Família para o ano que vem, não é? É óbvio que a população de baixa renda ela é mais afetada, ela é que sofre mais com esses aumentos, até porque, não é? Ela gasta a maior parte da sua renda em alimentação, em energia elétrica e em transportes, não é? Quando você olha, quando eu falei da estrutura desses 300 e tantos produtos, não é? Na verdade, a alimentação pesa muito mais no bolso de uma família de baixa renda do que numa família de renda média ou renda alta, muito mais. Então, como esses são os produtos que estão subindo, o peso, não é? e o impacto é muito maior. Mas é muito difícil você... o aumento da taxa de juros não é uma forma de você segurar um pouco os aumentos futuros de preço. A previsão é que a inflação ano que vem cai, não é, de 6,5%, que é o número que eu estou falando para esse ano, talvez para uns 3,5%, 4%. Então, deve haver um alívio ao longo do ano que vem. Mas há sempre uma certa incerteza. Economia é uma coisa muito incerta e depende... Nós aqui nessa rápida conversa, nós estamos falando de crescimento da economia chinesa, americana, aumento do preço do petróleo, porque os países árabes produtores não estão se entendendo, estamos falando de falta de chuva que pressiona a energia elétrica, estamos falando de quebra de safra, nós estamos falando de uma série de coisas, ou seja, a complexidade da questão econômica, infelizmente, envolve variáveis não econômicas também. Professor Luiz Roberto Cunha, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado, Carolina. Obrigado, Roberto. Foi um prazer falar com vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.